participou de nenhuma das nossas atividades, eu vou falar um pouquinho do que é o Democracia na Real. Basicamente, um grupo de pessoas se juntou e um grupo de pessoas que estava cansado do discurso binário, tipo golpe, coxinhas, mortadelas e por aí vai. E a gente queria fazer alguma coisa que fugisse um pouco desse debate partidário, né? E aí a gente, como primeira proposta, começou a se juntar para ocupar o MASP com atividades e rodas de conversa sobre direitos sociais, direitos humanos, para debater, entre outras coisas, violência de gênero, por exemplo, que é o tema do debate de hoje. Então, para conversar um pouquinho com a gente, para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar com a Joyce Bert, que é feminista, arquiteta urbanista e é também colunista do Justificando e Node 8. A Juliana Gonçalves, que também é feminista e participou... Ju, sua bio. A Ju mesma vai se auto-apresentar. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Juliana, sou jornalista, sou ativista de direitos humanos, de gênero e de debate racial. E também vai falar Rony, que é professor, pesquisador e membro da comunidade LGBT da USP. Então a gente vai começar com a Joyce e ela vai contar um pouquinho sobre a militância dela pra gente. Boa noite. Muito frio aí? Então, meu nome é Joyce, eu sou arquiteta e urbanista de formação. E eu escrevo para 2 portais principais, que é o Justificando, que fica aqui perto, a redação, e para o Node 8, que são 2 portais com linguagens um pouco diferentes, mas o foco é o mesmo, que é falar sobre questões raciais, prioritariamente, e sobre feminismo negro, por questões visíveis. E aí me chamaram hoje para falar aqui um pouco sobre violência de gênero. Eu achei bem bacana discutir a respeito disso. Eu não sabia exatamente qual era a turma que eu ia encontrar, como é que era a dinâmica de vocês, de trabalho e tal, qual a ideologia que tinha por trás e tudo mais. Mas aí eu topei porque eu acho que toda vez que jovens se reúnem para discutir coisas importantes, como a questão de gênero, né, dá uma força sempre bacana. Certo? A minha formação política é de esquerda, né, então no momento eu sou a partidária, mas eu não costumo ser. Que infelizmente no momento a gente está passando por uma fase que os partidos precisam se reavaliar, precisam se redescobrir, se rediscutir, porque tem muitas falhas aí estruturais. Então a gente está passando por um momento onde todos os partidos têm um comprometimento com corrupção, todos os partidos deixam a desejar em diversas pautas, e uma das pautas é justamente a violência de gênero. A gente tem esse debate dentro de alguns partidos, principalmente de esquerda, mas ainda não é uma discussão que está na agenda deles, né? Então, de repente, vocês podem estar transportando ainda que vocês sejam partidários, podem estar, de repente, dialogando para que fortaleça essas discussões dentro dos partidos, porque, embora a gente seja partidário, a política nacional ainda se faz através de partido, né? Eu espero um dia que a gente evolua o suficiente para a gente poder abolir isso e instaurar o anarquismo, que de repente pode ser a melhor ideia para que a gente possa viver com mais comodidade, digamos assim. Mas infelizmente isso ainda não é possível, a gente tem muito ainda que caminhar. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira que eu falo assim: a gente ainda acredita na grávida de Taubaté. Então, você preparar a mentalidade do povo brasileiro da necessidade de se autogerenciar e de eliminar o Estado como potência, como poder absoluto, ainda tem um caminho bem longo. E aí, no que a gente pode falar a respeito da questão de gênero, que é um assunto que voltou à pauta e que está ali pulsando nas rodas, até de quem nunca se manifestou politicamente, eu tenho uma visão feminista a respeito de toda essa questão de gênero. E aí eu começo dizendo o seguinte: o que seria o feminismo, a princípio? O feminismo, ele é um posicionamento político, né?
Ele não é um posicionamento político exatamente partidário, mas ele é um posicionamento político. É um lugar onde você se define como uma pessoa que está conectada com a necessidade de autonomia, de eliminação da hierarquia que se faz entre pessoas baseada na ideologia de gênero. Então o feminismo parte daí. E a gente sempre discutiu essas questões, né? Não tem como ser diferente. Então a gente vive numa situação social onde a mulher, ela está à margem da sociedade, ela está abaixo, ela está submetida à supremacia masculina. E isso vai muito além de você falar que é uma guerrinha de sexo, é uma coisa de o homem manda, a mulher manda, está muito além da simples visão de rule on the world girls, né? Tá muito além disso. A mulher não manda no mundo, infelizmente a Beyoncé está errada nessa frase. E a intenção do feminismo não é que a mulher assuma a supremacia, é que as coisas sejam equiparadas, que a mulher tenha seu espaço, seu lugar social respeitado, que é o que não acontece hoje em dia. E aí isso dá uma série para várias, dá margem para várias situações que acontecem. Então, por conta da hierarquia que você tem, baseada na diferença de gêneros, você tem ali instaurado algumas ferramentas que facilitam para que essa supremacia se consolide. Essas ferramentas são a violência que a gente pode, de repente, identificar como machismo. O machismo é um sistema estrutural que está fundamentado na sociedade e que dá ao homem todo o poder, toda a liberdade de opinar, de mandar, de gerir, enfim, dá o domínio total do homem com relação à mulher. E as outras também identidades de gênero, porque quando a gente fala mulher, a gente está falando de uma categoria muito ampla de pessoas, né? Então nós temos as mulheres negras, nós temos as mulheres trans, bissexuais, lésbicas, a gente tem as mulheres indígenas, a gente tem várias categorias de mulheres aí. Então, violência de gênero, o que significa isso? Significa que tem um instrumento a serviço do machismo. E essa violência, ela também vai muito além da integridade física. Então, muitas vezes um homem se assusta quando a gente fala que ele é violento, porque ele diz, não, mas eu nunca te bati, eu não te agredi, eu não te empurrei, eu não encostei um dedo em você, então eu não estou sendo violento. Porém, a violência, ela se dá em diversos níveis. A violência não é só física, não é só bater numa pessoa. Quando você, por exemplo, coloca uma mulher como um ser que não tem autonomia para falar das próprias questões, isso é uma violência. Você está minimizando o tamanho dessa mulher, a capacidade dessa mulher, então é uma violência. Você tem a violência psicológica, por exemplo, você vai lá e fica atormentando a cabeça daquela mulher, dizendo que ela não pode estar fazendo alguma coisa que ela pode estar fazendo. Né? Então, de repente, quando um homem fala para uma mulher, eu não quero que você use essa roupa, é uma violência. Porque você está limitando a liberdade dela de se expressar e de, sei lá, utilizar o próprio corpo da maneira que ela quer. Você tem dentro de um relacionamento amoroso, muitas vezes o homem ama a mulher, tem um relacionamento bacana, às vezes está casado, tem filhos, tem história, sei lá. E aí você fala para esse homem, você foi violento. Ele foi violento porque ele não respeitou, de repente, aquele dia que a mulher não queria fazer sexo. Então ele insistiu para que aquela mulher cedesse. Então são vários tipos de violência que você pode estar identificando e que são instrumentais que servem ao todo, que é o machismo. Então quando a gente fala de violência de gênero, não tem como não falar do machismo, né? E são coisas que a gente precisa combater, a gente precisa realmente estar discutindo, a gente precisa estar realmente ensinando as mulheres a identificar a violência quando elas estão sofrendo. Tem muitas mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos e elas simplesmente não conseguem enxergar que o relacionamento é abusivo. Quando você tem um namorado, quando você tem um marido, quando você tem um companheiro, e ele de alguma forma está sempre te podando, sempre limitando os seus passos, está sempre diminuindo as suas conquistas, está sempre competindo com você, é uma relação abusiva, é uma relação violenta. A violência psicológica, muitas vezes, eu costumo dizer que a violência psicológica ela é muito pior até do que a violência física. Porque a violência física, o cara chegou no extremo da violência, então ele vai lá e agride fisicamente aquela mulher. Aí aquela mulher muitas vezes toma a iniciativa a partir daí de se libertar daquele parceiro que a agrediu. Né? Só que a partir do momento que ela se separa dele, que ela vai morar longe dele,
A impressão que a sociedade tem é de que o problema acabou. Falar, ela não está mais com ele, ela não está mais sendo agredida. Só que aí vem a violência psicológica a que ela esteve exposta durante todo esse período. Então ela vai ter insônia, ela vai ter depressão, ela vai ter crises de ansiedade, ela vai ser uma mulher de autoestima prejudicada, ela vai ser uma mulher que vai estar sempre caindo em outros relacionamentos abusivos, vai estar sempre na mira de outros abusadores, de outros homens violentos, ou seja, ela vai estar dentro de um círculo vicioso, de uma espécie de poço fundo que ela cai, por conta da violência psicológica que a atingiu e que ela não conseguiu se libertar. Então, quando a gente fala em política, em propostas políticas, em como que a juventude tem que encaminhar essas discussões, um dos tópicos que surge é justamente esse. As mulheres que são vítimas de violência, elas não têm nenhum apoio social. Elas, quando muito, elas têm no momento de separação do marido, algum apoio de alguma instituição que de repente ela recorre, mas esse homem ele não é punido. Então, já é uma coisa muito grave. Dificilmente você vê homem ser punido porque cometeu alguma violência. E aí, depois disso, ela não tem um acompanhamento psicológico para conseguir se libertar dos traumas, das sequelas, dessas violências que ela foi exposta. Enfim, a mulher fica solta no mundo, ela fica totalmente à margem de tudo isso. E tem situações mais específicas. A violência de gênero ela atinge qualquer classe social, qualquer raça. Ela tá por aí. Não é porque você de repente é a Luana Piovani que você não vai ter um namorado que te agride. Vai te agredir, porque o machismo ele está em todas as camadas sociais. Agora, quando você fala na mulher negra, você tem uma potencialização dessa manifestação de violência. Então a mulher negra ela sofre dois tipos de violência, que é o machismo e que é o racismo. O racismo também é um tipo de violência, é uma violência de cunho racial. E essa mulher negra ela está exposta principalmente a isso, ao racismo e ao machismo. Então você vai, por exemplo, nas periferias, tem uma quantidade absurda de mulheres que estão mergulhadas em situações de violência e que elas não conseguem se libertar. As políticas públicas não chegam até lá. Se a política pública não contempla uma mulher branca de classe média que sofre violência, né, você tem aí vários casos de mulheres que têm uma notoriedade social, que estão aí na mídia, de repente, quando ela vem a público, a mulher do Johnny Depp recentemente passou por isso. Ela é mulher de um grande astro, mas ela é uma mulher branca, bem nascida, com todas as vantagens e privilégios que a sociedade pode dar para uma pessoa branca. E de repente ela é agredida pelo marido dela. Então qual foi a primeira coisa que as pessoas falaram? As pessoas disseram assim, será que é verdade? Mas o Johnny Depp... Mas como assim o Johnny Depp? As pessoas se decepcionaram com o Johnny Depp agredindo uma mulher. Agora, por que ele não pode agredir uma mulher? Se a sociedade dá todo o instrumental para que ele faça isso. Ele está por cima da carne seca, digamos assim. Ele é o poder. O homem na sociedade, ele é o poder. Ele tem sido o poder. Ele exerce o poder e ele vai lançar da violência de todas as maneiras possíveis para coagir e para ter a vontade dele prevalecendo, para manter o privilégio que ele detém, né? Então você vê que uma mulher, mesmo ela sendo bem nascida, mesmo ela tendo uma condição financeira diferenciada, ela está sujeita a ter um questionamento se o que ela está falando é verdade ou não. Agora você imagina uma mulher negra da periferia que não tem condições de repente de ascender socialmente, ela está ali batalhando para conseguir sustentar os próprios filhos, né? Então você tem uma potência da violência agindo dentro da periferia que atinge a mulher negra. Eu considero o fato de uma mulher de periferia muitas vezes ter que sair para trabalhar e largar os filhos dentro de casa trancados porque não tem com quem deixar, eu considero isso uma violência também. É uma violência do Estado contra a mulher, porque o Estado deveria proporcionar políticas que abrangessem as necessidades de todas as mulheres, especialmente dessas que por questões diversas não têm possibilidade de resolver esse tipo de questão, né? Então imagina a violência psicológica que não é para essa mulher. Ela vai passar o dia inteiro trabalhando no emprego que ela não gosta, porque ela não escolheu. Quando você é pobre, você não escolhe o emprego que você tem, você aceita o que te aparece por questões de sobrevivência. Então ela está o dia inteiro sendo violentada psicologicamente porque está exercendo uma profissão que ela não quer. E ainda por cima pensando nos filhos que estão lá sozinhos, se alimentaram, se comeram, se estão expostos à violência que tem dentro de um ambiente como é a favela. E uma série de coisas. Também é uma violência. Então a gente tem que falar sobre todas essas categorias, a gente tem que abordar todos esses tópicos isoladamente e tem que destrinchar bastante esse assunto, que muitas vezes é tratado de forma genérica. Violência de gênero, violência contra a mulher. Tá, mas cada categoria de mulher vai
sofrer a violência de uma forma, né? E a gente tem que entender que o posicionamento político que representa o feminismo, ele parte desse princípio que é tirar das mãos do homem o privilégio e o poder que ele detém atualmente na sociedade e que favorece, né, ou melhor dizendo, que faz com que ele use a violência como instrumental para manter esses privilégios. Então, acho que, falando de uma maneira genérica, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre violência de gênero. Agora, uma ação que a gente pode estar promovendo na sociedade, além de discussões, né? Eu quando falo de questões raciais e quando falo também de machismo, eu costumo pensar da seguinte forma: uma pessoa só não muda o mundo. Uma junção de pessoas também muitas vezes não conseguem mudar. Mas a gente pode começar a mudar a partir da gente. Então, eu, enquanto mulher, eu preciso identificar dentro de mim até que ponto a violência de gênero deturpou o meu olhar social para as outras mulheres e para as próprias situações que eu vivencio na minha vida. Então, quando uma mulher chega e te fala que ela sofreu violência em algum momento, a gente não pode simplesmente questionar se o que ela está falando é verdade. A gente não pode simplesmente olhar para ela e falar assim: você tem certeza? Mas seu namorado é tão legal, será realmente que ele fez isso? Né? Isso também é uma violência machista que a gente está reproduzindo. A gente, enquanto mulher, a gente pode reproduzir machismo, porque assim como o homem é ensinado a ser machista, nós mulheres também somos ensinadas a ter uma mentalidade machista. Então a gente, enquanto mulher, tem sempre que parar, respirar fundo e tentar ter empatia com aquilo que uma outra mulher está relatando pra gente. Quando uma mulher fala que foi molestada, que foi violentada, que foi agredida no ambiente de trabalho, na faculdade, sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de violência, a gente tem que parar e tentar entender com essa mulher o que houve. E também estar sempre alerta para conseguir detectar quando a gente entra em furadas, porque a gente entra com muita facilidade, é muito normal uma mulher estar num relacionamento abusivo. Não é porque é feminista, não é porque é PhD em ciências não sei das quantas, que a gente está livre disso. Não é uma questão de ignorância ou não, é uma questão de cultura e de sistema que está ali fundamentado para que a gente caminhe por esse lado. E a gente, enquanto ser masculino, a gente tem que assumir os privilégios que tem. A gente tem que olhar no espelho interior e dizer: não, realmente eu sou um privilegiado. Tem certas coisas que atingem mulheres e que não me atingem. Um homem, ele não é vítima de violência. Ainda que uma mulher dê um tapa na cara de um homem, isso é uma violência física, mas não é uma violência estrutural. Esse tapa que o homem levou na cara, ele vai superar dali a meia hora, ele vai romper com essa mulher, ele nunca mais vai querer ver essa mulher na vida e tudo mais. E ele não vai encontrar na esquina seguinte outra mulher que vai bater nele, ele não vai ter sequelas, enfim. Agora, o homem tem que entender os privilégios que ele carrega. Né? Então, ao invés de ele achar que é exagero quando uma mulher se enfurece, está passando na rua e receber um fio-fio, ele tem que parar e se colocar na situação dela. E se fosse eu que estivesse andando na rua e uma mulher, de repente, fizesse isso comigo, como é que eu me sentiria? Né? Então, a gente tem que estar andando com esse raciocínio, né? Mudar a partir da gente. Cada um vai se modificando, identificando aquilo que tem dentro de si, porque o sistema é muito forte e a gente cresce dentro dele. Então, tem muitas coisas que não tem como a gente dizer: eu não sou machista. Possivelmente você é, a menos que tenha crescido dentro de um lar com alta aderência feminista. E mesmo assim, quando esse menino sair para a rua, virar adulto e for se relacionar com o mundo, ele vai ter o privilégio dele garantido, ainda que ele não concorde. Então, acho que enquanto o ser masculino, tem que começar a refletir sobre essas questões, ouvir a mulher, entender o que a mulher está falando. E quando a mulher fala: você está sendo violento de alguma forma comigo, parar e tentar entender o que essa mulher está dizendo. Eu acho que é isso. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou professor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ou... Oi? A Rony, desculpa, acho que tem que me apresentar de novo. Eu sou professor. Eu não estou conseguindo ter um bom retorno, mas ok, vamos lá. O que eu separei para vocês hoje é mais uma reflexão para a gente pensar onde nasce a violência de gênero, com um recorte especial para a homofobia, para a LGBTfobia, que também é um tipo muito grave de violência que não nasce somente do seio familiar.
a gente está em contato com diversos tipos de violência no ambiente muito comum, que talvez a gente não perceba porque o nosso dia a dia é muito corrido, que é uma escola. Eu, como professor, professor de português, eu pesquiso literaturas africanas, eu consigo perceber bastante que esse tipo de violência sai dos livros, sai das discussões acadêmicas e vem para o mundo real desde pequeno. Por exemplo, as pessoas aqui, quando estavam na escola, ou tem um amigo que seja gay, seja lésbica, transexual, sabe muito bem que a escola é um dos lugares que fomenta o preconceito e principalmente a violência contra pessoas que não estão dentro de um padrão de educação. Há um tipo de dispositivo pedagógico que, além de ensinar as matérias básicas que a gente aprende, ensina também modos de agir e modos de pensar. Como, por exemplo, uma fila para meninas e uma fila para meninos, essa binariedade que a gente acaba encontrando em qualquer lugar do ambiente educacional, esportes masculinos, esportes femininos, e essas pessoas que não se encaixam nesse tipo de binariedade, elas acabam se sentindo à margem, excluídas, como no caso dos gays, das lésbicas, enfim, do público LGBT. Qual é a minha proposta para a gente começar a conversar sobre isso? O que a gente pode fazer para tentar, nesse ambiente escolar, que é praticamente o início de tudo da nossa vida, que a gente deixa passar com muita frequência, que tipo de soluções a gente pode arranjar, por exemplo, pensando em um aluno LGBT, seja ele homem, mulher, negro ou branco, enfim. Um aluno LGBT, uma criança LGBT, ela sofre uma discriminação que, embora nasça do seio familiar, só retomando esse ponto, em casa as pessoas elas ainda têm um tipo de ambiente limitador de pensamento. É como se a nossa casa fosse uma caixinha fechada em que o mundo real não interferisse. E o que acontece? Muitas vezes a gente pode pensar, mas dentro da minha casa eu estou tentando desconstruir esse preconceito que eu tenho, por exemplo, com o meu coleguinha gay. Isso acontece muito, sabe? Dentro da minha casa, eu respeito os amigos do meu filho, mas um filho gay dentro da minha casa talvez seja uma outra conversa. E aí essa criança vai para a escola, como por exemplo foi o meu caso, né? Se vocês me permitem, eu já sofri uma agressão de uma professora quando eu estava na 6ª série. E essa professora, ela virou para mim e falou assim: você sabe que você tem cara de viado? Você tem trejeitos de viado. Ela falou com essas palavras. E por que você ainda se permite fazer algumas coisas que não são de cunho masculino, como por exemplo, querer pintar o cabelo, querer brincar com as meninas? Você é o causador disso. Ela falou isso pra mim, ela jogou a culpa pra mim. E eu fiquei pensando aquilo que eu falei, poxa, eu vim pra esse ambiente aqui da escola, além de aprender as disciplinas básicas, eu vim aprender como que é conviver em sociedade. A questão é a seguinte: quando a gente fala de homofobia, há uma questão muito vaga. Há uma questão muito vaga de falar o que é homofobia. A gente enfrenta homofobia no trabalho, no ambiente acadêmico, dentro da nossa casa. Mas qual é, de fato, a solução para a gente poder reformular esse tipo de pensamento preconceituoso? Porque a criança, ela não nasce com preconceito instituído. Ela é formada a partir de meios que deveriam instituir um ensino ou um tipo de pensamento mais libertador. Como, por exemplo, vocês sabem que o kit gay foi barrado. E dentro desse kit gay, que aliás, se vocês tiverem curiosidade, ele está em PDF na internet. E que justamente foi muito bem escrito, foi muito bem formulado, mas são palavras que, se a gente não traz para a nossa realidade,
elas são praticamente vazias. A gente não vai conseguir mudar o significado desses significantes. Então, como professor, como uma pessoa que também sofre esse tipo de preconceito, eu gostaria que vocês refletissem a seguinte coisa. Nós conseguimos combater a homofobia nos nossos ambientes de trabalho, na nossa residência? Talvez. Só que a gente está esquecendo que essas gerações, elas têm um centro em comum, que, por exemplo, é a escola, que nós devemos começar a interferir nesse tipo de ambiente, nessa instituição. A instituição escola, ela tem querido se afastar da discussão política, por exemplo, a escola sem partido, e ela aproveita nessa questão para abolir a conversa sobre gênero, abolir a questão do preconceito. Vou fazer uma pergunta para vocês que é praticamente retórica, só para vocês refletirem. Vocês conseguem identificar... Tem professores gays, vocês tiveram professores assumidamente gays no ensino fundamental, no ensino médio, que defendessem essa bandeira na sala de aula? Essas pessoas, elas estão enfrentando um preconceito e uma luta com elas mesmas. Há umas 2 semanas eu fiz uma entrevista de emprego em que eu brinquei, eu não sei fingir ser hétero para dar aula. Esse é o meu jeito de ser, sabe? Eu acho que você tem que defender esse tipo de postura, e principalmente no ambiente da escola, que a gente tem que ir para cima e falar, não, pera, é esse professor que é calado, esse professor que está sendo calado por esse tipo de política opressora, que a gente tem que começar a dar voz a ele, dar instrução para ele. Porque se um dia vocês tiverem filhos que porventura tiverem essa orientação sexual, vocês têm que falar assim, olha, você pode ser quem você quiser aqui dentro de casa, e você tem que ser quem você quiser dentro do seu ambiente escolar. Porque como professor, como pessoas que passaram na escola, vocês sabem muito bem que um dos primeiros verbos que a gente aprende é o amar, e o segundo é obedecer. Ou seja, são palavras que estão totalmente em contextos desconexos, que têm significados totalmente deturpados na nossa sociedade, porque amar e obedecer no mesmo conceito, isso nunca deveria ter existido. E para tentar ser o mais objetivo possível, a gente tem que fazer a mudança nos nossos ambientes, sim, só que a gente tem que focar um pouco das nossas energias em quem está começando, em quem pode ouvir e pode lutar por nós, que são quem? Essa nova geração que está surgindo. Se vocês puderem, conversem com pessoas da educação, tentem conversar com elas e falar o seguinte, exponham os seus pontos de vista em relação aos seus alunos que sofrem preconceito, como esse tipo de profissional pode levar para a sala de aula uma solução, porque não é culpa desse profissional, desse professor que é barrado, o tipo de preconceito que ele fomenta. Muitas vezes ele está sendo pressionado pelos órgãos públicos porque é o trabalho dele, ele pode ser penalizado. Então, eu não queria tratar de assuntos tão debatidos no meio LGBT, porque a homofobia está aí. A gente apanha, a gente morre, a gente não pode ter um dia dos namorados como qualquer outra pessoa hétero tem. A gente não pode ser quem nós quisermos ser no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Então a gente tem que começar a modificar a cabecinha dessas crianças, desses jovens que estão no ambiente escolar e que estão receptivos a essa nossa fala. Então, para não tomar muito tempo, a homofobia, como qualquer tipo de violência, ela nasce de uma semente que é a educação, porque a educação hoje, ela tem que ser reestruturada. Por quê? Porque se perdeu o sentido de educação, se perdeu o sentido de sociedade e principalmente de respeito mútuo. Antes da pessoa ser gay, ser lésbica, ser qualquer coisa que ela quiser ser, ela tem dentro de si uma vontade de viver, ela tem uma personalidade que deve ser respeitada. E para tentar finalizar, tentem olhar com muito carinho essas pessoas, os LGBTs que sofrem todos os dias, as transexuais que apanham
porque elas estão mais à margem dentro do movimento LGBT do que vocês possam imaginar. Porque dentro do meio LGBT também tem muito machismo, tem muito preconceito, tem muita heteronormatividade, que tem que ser discutido isso. E principalmente demais preconceitos. Mas só para finalizar, olhem com muito cuidado para a educação, porque o que esse país tem regredido não é brincadeira. E é isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Vou me apresentar de novo também. Meu nome é Juliana, eu sou jornalista. Eu participo da COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão consultivo do Sindicato dos Jornalistas. Eu sou repórter, enfim, ativista de direitos humanos, de direitos das mulheres, com recorte racial já tem um tempo. E o que eu vou fazer aqui hoje também, o que eu proponho é uma reflexão mesmo, né, dessa violência de gênero interseccionada com a minha área, que é a área de comunicação, e falando da questão racial, né, que por questões óbvias, gostei dessa, é uma questão de sobrevivência para mim também. Quero, antes de começar, agradecer o convite de estar aqui. Eu também sempre acho importante a gente ampliar, né, no movimento social. Normalmente a gente a gente tem esse péssimo hábito de falar para nós mesmos, e é muito bom sair um pouco desse circuito e ver o que os movimentos auto-organizados estão propondo. Eu vou começar com o óbvio, né, que é uma naturalização, né, histórica da violência de gênero, né? Quando a gente pega a história oficial eurocêntrica e a gente vê qual que é a origem do patriarcado, a gente já entende como ali a mulher desde o começo já foi vista como uma propriedade, né? Eu acho que vocês devem saber, mas o patriarcado nasce muito aí, né? Quando os homens perceberam que eles tinham um papel na gravidez da mulher, né? Que não era geração espontânea. E aí eles começaram a pegar aquela mulher, colocar nas suas cavernas, nas suas tendas, etc., para saber que aquele filho era dele, né? Então, e aí começa aí o tratamento da mulher enquanto propriedade, né? E não enquanto ser humano. E aí, quando eu falo um pouco da origem do patriarcado, eu acho sempre legal fazer um parênteses, né? Que essa não seria, na teoria, a minha história natural enquanto mulher negra de origem africana. Mas o patriarcado, assim como o machismo, é uma herança da colonização eurocêntrica no mundo, né? Inclusive em África existe hoje por conta disso, da colonização. Então é sempre bom a gente lembrar que nem sempre foi assim, que tem outros modelos de sociedade, inclusive em África, em continente africano, que não são baseadas nessa origem patriarcal como a nossa, né? Hoje. Então, quando a mulher começa a ser vista como posse, ela já é vista como alguém não digna de direitos, né? Por exemplo, a questão do estupro, que por conta dessa brutalidade que aconteceu com a moça no Rio de Janeiro, né? Quando aqueles homens a estupraram, e o movimento bem disse, é verdade, aqueles homens não são doentes, eles são filhos sadios do patriarcado. O estupro na Europa começou a ser visto como um crime, não pela brutalidade que ele agia no corpo da mulher, mas porque na cabeça dos homens era um homem entrando na linha hereditária de outro homem. Porque afinal de contas, se aquela mulher engravida, como eu vou saber se aquele filho é meu? Se o cara chegou lá e estuprou uma mulher que era minha. Então, quando a gente pega a legislação, e tem um livro muito interessante sobre isso, que chama A História do Estupro, a gente vê que o estupro foi considerado errado e é banido em várias sociedades, não porque acaba com a dignidade humana da mulher, mas sim porque fere a posse do homem. Então isso já diz muito sobre o que é esse corpo, né? O que esse corpo feminino quer dizer na nossa história, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, quando surgiram, né, essa questão de direitos humanos, deixa muito essa pergunta no ar, né? Quem é humano, né, para a sociedade atual?
né? Será que as mulheres, os negros, as pessoas trans, elas são consideradas humanas, né? Por que nós temos alguns direitos que para alguns é garantido e para outros tem que ser conquistados, né, a todo custo? Um exemplo disso é os ideais, né, franceses de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, enquanto a França lançava esse ideal para o mundo, ela estava lá, colonizando os africanos, né? Então, quem é o humano, né, nessa lógica? Então, essa garantia de direitos para a mulher nunca foi algo dado, sempre foi uma conquista, né? Porque essa humanidade da mulher sempre foi tirada, né? Essa dignidade da mulher, né? E aí, quando você faz os recortes de raça e de classe, essa dignidade vai minguando ainda mais, né? Perante a sociedade. Quando a gente fala de violência, tem uma página no Facebook que chama Não Me Calo, que veio com um quadro muito bacana sobre violência, que ela trazia um iceberg. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse quadro. E aí, o que era bacana? Porque mostrava justamente essas facetas ocultas da violência que a Joyce comentou, né? E, então, na ponta do iceberg estava ali o feminicídio, né? E aí, eu tenho que dizer que a mulher negra é a que mais morre no Brasil, né? Comparado às outras mulheres. E lá e aí você vinha, né? Tinha feminicídio, assédio, estupro, isso um iceberg, né? E em camadas mais profundas, essa violência que não é tão notada, né? E aí, falando um pouco da comunicação, nesse nível da violência que não é muito notada, tem essa via da invisibilização, como, né, a ponta mais submersa desse iceberg, né? E aí, o que essa invisibilização traz, né? Por que essa invisibilização é violenta, né? Então, quando a gente pensa de novo na mulher negra e na figura da mulher negra em rádios, TVs, jornais, etc., a gente vê o quanto as questões da mulher negra são invisibilizadas, simplesmente não são abordadas, né? E a mídia acaba sendo um espelho que não reflete, né? Ainda em 2016, quando eu recebo um amigo estrangeiro aqui, ele diz, olha, que mora aqui há 3 anos, ele diz, eu não assisto a TV aberta porque parece que eu estou na Suécia, parece que eu estou em qualquer outro país, né? Então, porque a mídia brasileira, ela tem esse pequeno defeito de não refletir a sua população. Isso não é de graça, né? Isso traz o ideal da branquitude, né? Então, o branco é visto como modelo universal de humano. E tudo que foge a isso é visto como não humano. Então, é importante entender o quanto isso fere as identidades, né? O quanto isso fere a identidade de uma pessoa negra, uma pessoa lésbica, uma pessoa trans, quando ela é impedida de se ver, né? De se ver refletida. E a gente sabe que a nossa identidade, ela se constrói, com certeza, através do outro, da alteridade, mas se ver refletido é um ponto importantíssimo, né? Que muitas vezes isso não acontece, a maioria das vezes isso não acontece. Então, esse silenciamento, ele não é de graça, né? Tem sempre alguém se valendo desse silenciamento e tirando proveito disso. E aí, a gente tem que dizer que o silêncio é uma arma poderosíssima, né? Então, o silêncio, ele é um fiel guardião dos privilégios. Então, quando eu não falo, quando eu não exponho, né, eu estou ali também ajudando aquela voz mais forte, majoritária, se crescer. E aí, quando não é pelo viés da invisibilidade que a violência chega para as mulheres, sobretudo para as negras, indígenas, quilombolas, etc., as travestis, etc., vem o viés da visibilidade com a estereotipia, né? Então, eles dão lugares, sim, para essas pessoas na mídia como um todo. Isso estou falando de publicidade, de novela, de jornais, etc. Mas são lugares historicamente construídos, né? Então, por exemplo, eu, que sou uma mulher negra de pele clara, o meu lugar, historicamente construído na base do estereótipo, é da mulata, né? Mulata tipo exportação, aquela que tem a sexualidade exacerbada, que está pronta para o sexo, que é mais fácil.
né, uma mulher negra de pele escura, já recai sobre ela outros estereótipos, né? Então, normalmente é aquela que está ali para servir também, que é para cuidar, né? Aquela que vai doar a sua vida em prol do outro e assim por diante, que é o estereótipo da servidão. Então, quando não há esse viés da invisibilidade, há esse viés da estereotipia. E eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso, porque tem um papel aí, né? Quando a gente não está nos lugares, qual é a transformação real que eu posso fazer, né? Então, se eu sei que enquanto eu, mulher negra, nessa estrutura da sociedade que está hoje, eu não acesso certos lugares, eu preciso que quem está lá, né, tenha essa consciência de raça, de classe e de privilégios, entendeu? Para que ela, inclusive, me ajude a forjar um espaço que eu quero ter lá na frente. Então, o papel do branco no combate ao racismo é importantíssimo. Assim como o papel do heterossexual no combate à homofobia, né, e assim por diante. E aí, para ter esse papel, eu acho que a escuta tem que estar ativa. E como a Joyce bem colocou, né, uma vez que eu tenho a palavra e que eu tenho o microfone, que a gente não entre em confrontos desnecessários e que a gente se ouça. Eu acho que isso é essencial. E aí, do ponto de vista propositivo, né, eu acho que embora eu entenda que o movimento é apartidário, tem aí, a nossa sociedade ela está organizada de uma maneira partidária ainda hoje, e é nosso papel cobrar certas coisas do Estado e dos governos, né? Então, por mais que seja partidário, a gente tem que sim continuar cobrando, embora a gente saiba que a gente tem como fazer transformações fora dessa estrutura, tem, mas é importante que a gente continue cobrando. E para essas TVs, para essas mídias, a gente não precisa dar ibope para elas, né? O boom da internet, e aí, claro, né, quem tem internet hoje no Brasil é outra coisa, né? Porque a gente ainda está falando da minoria da população, né? Mesmo com os celulares, da internet de qualidade, mas a internet fez com que muitas pessoas começassem a produzir e começassem a colocar seus conteúdos. Então, hoje você tem como se manter bem informado sem ligar a TV. Então, isso é muito importante, assim, a gente começar a se apropriar dessas ferramentas, começar a se aproximar dos coletivos de mídias das periferias, começar a consumir essa mídia, começar a fortalecer essas pessoas que estão aí contra esse discurso hegemônico. E aí, do ponto de vista da cobrança, a gente está vivendo um momento tão triste no país, e aí eu tenho que, eu não posso, não ia me perdoar se eu não deixasse de dizer aqui que a gente hoje tem uma TV pública, que é a única que nós temos, que está sendo completamente sucateada. E o nosso presidente interino já disse que quer desmontar a TV Brasil. Então, assim, garantir a comunicação pública, que é um direito nosso, previsto na Constituição, é muito importante. A Constituição, ela prevê a comunicação privada, que é essa que a gente vê aí, dos grandes conglomerados, que estão na mão de 6, 7 famílias, né? Então está sempre a serviço de alguém. A comunicação do Estado, que aí é a publicidade do Estado mesmo, e a TV pública, que é o que a gente consegue ter de mais autônomo e diverso. Então, permitir que um governo ilegítimo toque mais essa pauta é um absurdo, assim. Então, assim, eu convido para quem não está ainda inteirado dessa discussão, procure os grupos no Facebook, etc., em defesa da empresa brasileira de comunicação, que é a IBC, para a gente não permitir mais esse golpe, mais um golpe nos nossos direitos, né? Mais um golpe na Constituição, dos nossos direitos garantidos. Então, a TV pública, ela precisa ser preservada e ela precisa ser fortalecida em todos os âmbitos. É isso, obrigada. Gente, só queria falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, e eu devia ter falado no começo, mas eu vou falar agora, que é o seguinte. Essa mesma atividade sobre violência de gênero, a gente vai ter uma segunda rodada de debates, porque a gente queria falar da violência de gênero com uma série de pessoas aqui representadas. A gente tentou trazer transgêneros e travestis, não conseguimos por causa da agenda dessa galera, e aí a gente resolveu passar, assim, fazer essa atividade em dois blocos, um hoje, e aí a gente vai fazer mais um bloco, e aí chamando uma galera trans e transgêneros, transexuais e travestis
e lésbicas, que a gente não conseguiu falar com nenhuma moça lésbica que representasse, que falasse sobre a violência de gênero nesse âmbito. E aí, semana que vem vai ter mais uma atividade sobre esse mesmo tema. E aí agora a gente queria convidar vocês para fazer rodas de conversa para a gente discutir como combater a violência de gênero. Quem está com as perguntas? Essa galera que está com as perguntas, quem quiser se unir com essa galera para fazer rodas, para a gente conversar, para a gente discutir. E aí a gente vai trocar 10 minutinhos depois. E a gente vai... E aí o que se discutiu num grupo, leva-se para o outro, e aí a gente vai compondo. Beleza? Quem está com papelzinho, fica ali com o papelzinho mostrando, por favor. Ah, o Rony quer falar um negocinho rapidinho. Pessoal, esqueci de falar que há um cursinho pré-vestibular na República chamado Transformação para transexuais e travestis e que sempre está precisando de ajuda para voluntários. Enfim, se vocês tiverem materiais didáticos que quiserem doar, se vocês quiserem comparecer para conhecer o projeto, que também é muito legal, está há mais de um ano, é no Largo do Aurocho, depois eu deixo na página do Democracia na Real o endereço, os contatos para vocês poderem irem contribuir com a presença de vocês, que embora seja voltado para especificamente esse público, ou seja, trans e travestis, uma fala da Juliana foi muito importante, está na mão dos homens, principalmente brancos e héteros, enfim, mudar esse tipo de visão, né, do preconceito, do racismo, e principalmente ajudar essas minorias a terem uma igualdade, conseguirem chegarem a pé de igualdade. Então, se vocês puderem, pesquisem também esse cursinho Transformação e ajudem, tá bom? Obrigado. E agora, todo mundo nas rodas de conversa aí, por favor.